O sarcófago de Ahriman pode ser visto hoje no Museu Nacional do Líbano, em Beirute. Esta relíquia é a primeira representação encontrada que mostra semelhanças com os alfabetos modernos. A superfície do sarcófago é decorada com um magnífico baixo relevo. A escrita circunda a tampa do sarcófago. Examinando cada símbolo um a um, ficou claro que eram parte de um sistema alfabético. No século V a.C., Heródoto disse que os fenícios levaram o alfabeto à Grécia. Aconteceu que não era uma lenda, afinal, mas a história real. A contribuição da Fenícia foi um marco no desenvolvimento do alfabeto. Essas letras podem apontar em direções diferentes e ter formas um tanto complicadas, mas claramente deram forma à raiz dos alfabetos modernos. O lugar onde os modernos alfabetos começaram a se formar foi a Fenícia. É a verdadeira origem do alfabeto moderno. A jornada do alfabeto a partir dos hieróglifos egípcios seguiu até Serabit el-Khadim e Ugarit, antes de acabar na Fenícia. A Fenícia é importante não só por ter dado forma a letras parecidas com as que usamos hoje, mas também por ter disseminado o novo sistema alfabético em sua vasta esfera de influência. Começando no século XV a.C. e continuando por quase 2000 anos, a Fenícia foi um império marítimo extenso que controlou uma grande área de terra e mar, do Oceano Atlântico até o leste do Mar Mediterrâneo e além. Seus navios ajudaram a espalhar o alfabeto fenício por todo o mundo antigo. Ao cruzar os mares até a Europa, ele se desenvolveu no alfabeto grego e mais tarde no alfabeto romano. Essa foi a fonte de todos os alfabetos da Europa Ocidental. E no Oriente transformou-se num alfabeto aramaico e então nos alfabetos indiano, persa, arábico e hebraico. O alfabeto se espalhou para o Oriente e o Ocidente. Para o Oriente, pois os arameus tomaram o alfabeto fenício e o usaram com a sua própria língua. O alfabeto se espalhou para os nabateus e daí para os árabes. Assim, o alfabeto arábico que vemos hoje é, na verdade, produto de um alfabeto aramaico antigo, que descende dos fenícios também. O alfabeto fenício tornou-se a raiz de vários sistemas de escrita, apesar de pensarmos nos alfabetos europeus ocidentais, que se desenvolveram das letras romanas e gregas. Quando pensamos em sistemas de escrita, os sistemas influenciados pelos fenícios incluem várias outras línguas. Os alfabetos grego e romano são um ramo do gigantesco sistema alfabético fenício. Como esses diferentes alfabetos vieram a existir, apesar de terem uma fonte semelhante? As mudanças podem ser demonstradas facilmente, descrevendo-se o que houve com duas letras, A e B, as primeiras do alfabeto. Uma letra do alfabeto de Serabit el-Khadim era Aleph, significando vaca. Ela se tornou o alfa do alfabeto grego e o A do romano. Bet significava casa e se tornou o beta do alfabeto grego e o B do romano. O próprio nome alfabeto vem da pronúncia grega de A e B, alfa e beta. Afinal, os nomes das duas primeiras letras do alfabeto vieram a representar o alfabeto em si. É verdade que a história do alfabeto tem milhares de anos, mas por que esse desenvolvimento foi mais revolucionário que outros da escrita antiga?
Na antiguidade, leitura e escrita não eram destinadas às massas. A habilidade em si era a posse exclusiva da elite e dos privilegiados. Para o povo comum, a alfabetização era uma muralha intransponível. Em outros sistemas de escrita no Antigo Oriente Próximo, por exemplo, a escrita cuneiforme mesopotâmica, hieróglifos egípcios, só um pequeno grupo de elite sabia ler e escrever. Levava-se anos para entrar nesse grupo e aprender todos os sinais. O grupo era muito poderoso. Por exemplo, eram os únicos que liam textos religiosos ou textos legais e os apresentavam ao resto do povo. Mas com o sistema alfabético e a possibilidade de mais alfabetização, todo esse poder foi difundido. Isso é revolucionário. Não vejo como, por exemplo, sem a alfabetização universal, pode-se pensar em um sistema político como as democracias que temos hoje. Seria um pré-requisito para elas. Would be a prerequisite for it. Há muito tempo, a escrita se tornou um símbolo de poder usado para oprimir as multidões. Mas com o nascimento dos alfabetos, a escrita se tornou mais acessível às massas, tornando-se uma ferramenta da democracia. Realmente, a história do alfabeto anda ao lado da história do ser humano em sua luta sem fim pela liberdade e pela igualdade. Versão brasileira, Vison Voice Rio.